Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma semana, a mais um mês aqui no Novo Canal. Começamos com o programa habitual de segunda-feira, o ponto e vírgula, com o Dr. Rui Brito Fonseca. Boa noite, doutor. Ou boa tarde. Boa tarde, como está, Mariana? Tudo bem, obrigada. Doutor, o programa de hoje é sobre as interpretações ou reinterpretações do nosso passado histórico, não é assim? O que é que nos quer dizer com este título? Com este É tema? verdade, é verdade. Eu, como todos os portugueses, tenho vindo a lume várias notícias sobre algumas pessoas que pretendem, de alguma forma, apagar ou alterar aquilo que foi o passado histórico e e que constitui a narrativa comum a todos nós, enquanto nação, enquanto país. Que assenta centralmente naquilo que foi a gesta dos descobrimentos, aquilo que foi a aventura dos descobrimentos, digamos assim, um, e que, apesar de nos parecer algo muito distante do nosso cotidiano, não o é, diz-nos respeito a todos, pois toda a nossa narrativa, todo o nosso contexto histórico enquanto povo e até enquanto pessoas é construído à volta de uma certa ideia que vamos construindo sobre essa mesma época, que nos é transmitida primeiro oralmente pelos pais, depois pela escola, pelos meios de comunicação social e que de alguma forma acaba por informar aquilo que diferencia os portugueses de outros povos e que de alguma forma também é o cartão de visita de Portugal para qualquer povo do mundo. Falando com qualquer pessoa de outro país, a primeira questão que as pessoas nos colocam, sim, os portugueses dos descobrimentos, de, Precisamente. de partiram nos barcos, etc., no oceano, que é o que as pessoas conhecem de Portugal, mesmo aquelas que não conhecem mais nada, foi o que ouviram falar. Portanto, é um elemento central, é um elemento base da nossa identidade cultural enquanto povo. Nos últimos anos, ou últimos meses, não, últimos anos, últimos 2, 3 anos, tem existido um conjunto de movimentos de tipo político, com historiadores e outros agentes sociais, que parecem ter como objetivo reescrever a história do nosso país, em primeiro lugar condenando esse nosso passado, que é um passado histórico comum, aviltando esse passado. Todos nós sabemos que nenhum país persiste ou tem futuro se não for capaz de se alimentar dessa narrativa sobre o seu passado comum e projetando essa narrativa no futuro. O que é facto é que têm ocorrido diversos processos de aviltamento e até de condenação daquilo que foram os descobrimentos portugueses, alguns realçando aspectos que sejam vistos aos olhos de hoje como menos positivos, mas que à época era a prática habitual. Não quer dizer com isto que tenhamos que ignorar o passado, mas temos que olhar criticamente e olhar as ações de quem agiu àquela época conforme aquilo que era a prática da época. Naturalmente, todos os povos que seguiram o mesmo caminho que Portugal, seja Espanha, tenha sido o Reino Unido, de uma forma diferente do Reino Unido, porque não era tanto uma política de Estado, se bem que acabava por ser uma política de Estado, só que era feito muito mais por piratas e corsários e não tanto como Portugal e Espanha, que eram ao serviço direto da coroa. O que é facto é que todos sabemos que nessas épocas, naturalmente, nem tudo o que aconteceu foi bem feito e perfeito aos olhos de hoje. Naturalmente, ninguém nega que houve escravatura,
ninguém nega que houve um conjunto de acontecimentos que, olhados com as lentes de hoje, com os direitos humanos hoje existentes, que não possam ser, de alguma forma, condenados. Agora, de facto, não podemos centrar o movimento das descobertas nisso, porque as descobertas foram muito mais do que isso. Foi um movimento científico, houve trocas de conhecimentos, houve o alargamento daquilo que era a percepção do mundo. É preciso não esquecer que foram os descobrimentos portugueses que pela primeira vez permitiram perceber que a Terra era redonda através do ponto de vista prático, navegando através da viagem de circunnavegação. É preciso perceber que foi com os descobrimentos portugueses que se deu início àquilo que nós hoje falamos todos os dias, mas começou há 500 anos com os portugueses, que foi a globalização. Nós fomos a primeira nação global do mundo, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista geográfico, porque Portugal não era só o território continental de hoje e com as ilhas adjacentes, era um país arquipelágico que tinha possessões em África, na Ásia, nas Américas, isto é, não existia nenhum continente em que não existisse uma parte de Portugal. Até nisso, Portugal foi a primeira nação global. E hoje existe um conjunto de indivíduos, de movimentos, não sei como apelidar, que querem reinterpretar esta história, querem apenas realçar aquilo que foi de negativo ou de menos positivo que aconteceu durante este período histórico, esquecendo tudo o resto, esquecendo todo o em termos de cultura, quer em termos de contactos com outros povos que se desconhecia a sua existência, e de ciência falamos desde a botânica, a geografia, a astronomia, falamos de quase todos os campos da ciência, a matemática. É preciso não esquecer, por exemplo, o nónio, que era um instrumento utilizado também para navegação, inventado pelo português Pedro Nunes, o astrolábio herdado dos árabes, que os portugueses adaptaram e desenvolveram para a navegação. Parece que isso não tem valor perto de outros elementos que aconteceram durante os descobrimentos. E então há quem queira modificar esse passado histórico, que foi grandioso, gostemos ou não dele, estejamos ou não de acordo com ele, mas foi um passado grandioso e que permitiu que Portugal hoje seja a nação que é e que tenha traços da sua cultura em todo o mundo. E isso não é comum em todos os povos. E agarrando num caso muito prático que aconteceu e ainda não está terminado, é um caso que se poderá considerar de lesa pátria, que, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa queria atentar contra os brasões floridos da Praça do Império. A Praça do Império, que todos nós conhecemos, nem que seja dos livros de história ou de viagens de estudo feitas ao Mosteiro dos Jerónimos, ao Padrão dos Descobrimentos, é um dos elementos que enquadra esse espaço entre o Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos Jerónimos. É uma praça imperial, ao estilo da época, nascida da exposição do mundo português que ocorreu na década de 1940, mesmo em 1940, e que constitui-se em conjunto, como eu já disse, com os Jerónimos e com o Padrão dos Descobrimentos, talvez na imagem mais icónica que existe da cidade de Lisboa e de Portugal mesmo. E que é divulgado em todo o mundo como o símbolo do país dos descobridores, porque também tem uma rosa dos ventos trabalhada no chão, a calçada portuguesa, e que não há turista nenhum que venha a Portugal e que não vá à Praça do Império e que não vá ao Padrão dos Descobrimentos. E parece que agora há gente que quer acabar com isso. Não há turista nenhum que venha cá e fique indiferente aos nossos monumentos, doutor. Exatamente. Porquê? Porque eles resultaram dessa época, de facto,
gloriosa da nossa história, uma época em que Portugal tinha capacidade para fazer grandes obras, grandes palácios, grandes castelos, desde o Convento de Mafra, o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha e tantos outros espaços, o Paço dos Duques de Bragança, o Castelo de Guimarães e todos os castelos, o Castelo de Almorol. Muitos deles foram recuperados depois durante o Estado Novo, porque muitos estavam até destruídos, e se não tivesse sido feita essa operação de recuperação dos castelos, que foi na altura desenvolvida, se não estou em erro, por António Ferro, hoje não teríamos essa memória histórica e o que teríamos seriam amontoados de pedras, que era o que existia em muitos casos quando António Ferro decide, em conjunto com o governo da época, em reerguer os castelos de forma a exatamente continuar essa narrativa histórica que tem que ver com esse nosso passado de glória. E estas imagens icónicas são mais do que isso, elas são símbolos de orgulho para nós portugueses, mas identificam-nos em todo o mundo. Não há ninguém no mundo que não saiba quem é o infante Dom Henrique, o descobridor, que é o ícone máximo do nosso imaginário coletivo, enquanto pátria aberta ao mundo. Aliás, o próprio padrão dos descobrimentos significa isso mesmo. É uma pátria que está virada para o Tejo, como a saída para o Oceano Atlântico, e à cabeça tem o infante Dom Henrique. Os brasões floridos e os brasões pétreos da Praça do Império estão lá também, onde estão descritos todos os distritos do país, mostrando essa simbologia de unidade nacional, como também aquilo que eram à época as províncias ultramarinas que tivemos no passado, que são símbolos do primeiro país a exercer uma real globalização com uma dimensão histórica e cultural muito maior do que aquilo que é a sua atual dimensão geográfica. Recordemos, por exemplo, que foi esta gesta histórica do povo português, que era um povo que estava encravado entre o mar e a terra, como se costuma dizer. De um lado tinha Espanha, que nos era hostil, do outro lado tinha o mar, que também nos era hostil, e era um povo pobre, muito pobre, e que, graças ao espírito inventivo, fez-se ao mar e deste espaço geográfico pequeno em que hoje é Portugal, construiu um património gigantesco em todo o mundo, cuja expressão talvez mais viva nos dias de hoje sejam os mais de 200 milhões de falantes da língua portuguesa. Nós somos hoje uma das 5 línguas mais faladas em todo o mundo. Claro que aqui há um grande contributo do Brasil, que é um mega país, é quase um subcontinente, mas de qualquer forma foi o resultado dessa época dos descobrimentos que fez a que o português se tornasse tão importante. E mesmo em países onde não se fala português, como por exemplo o Japão, existem mais de 500 vocábulos de língua portuguesa. E vocábulos de uso cotidiano, como por exemplo pão, copo, dizem-se como em português. São exemplos disso. Ficaram lá há 500 anos e continuam. O Japão continua a ter um grande respeito por Portugal, pela influência que Portugal teve na sua cultura há séculos atrás. E isso não pode ser apagado só porque alguém não gosta ou convive mal com o seu passado histórico. A história foi o que foi, teve os seus aspectos positivos e negativos, mas feitas as contas, eu julgo que foi muito mais positiva que negativa. O facto de termos a nossa língua como língua oficial nos 5 continentes do planeta Terra quer dizer muita coisa. A Praça do Império é um exemplo disso, simboliza isso mesmo, é um conjunto edificado que simboliza o expoente máximo do engenho português e do povo português.
da sua capacidade de superação, porque simboliza isso mesmo, um povo que estava na miséria, que estava pobre e que como única saída tinha o mar e por isso fechou o mar, morrendo muitos no mar, morrendo centenas ou milhares no mar, mas que ainda assim não desistiu desse sonho de ir mais além. E são também este conjunto edificado o símbolo mundial da globalização e por que não dizê-lo, porque não temos que ter também vergonha disso, porque há muitos portugueses que têm, parece que têm alguma vergonha disso, também é um símbolo mundial da evangelização. Depois desta tentativa gorada da Câmara Municipal de Lisboa em destruir os brasões da Praça do Império, graças à ação de cerca de 14 mil portugueses que fizeram uma petição, portugueses de todos os cantos do país, todas as áreas políticas e ideológicas, e que entregaram na Câmara Municipal de Lisboa uma petição com mais de 14 mil assinaturas em que protestavam contra este ato de lesa pátria, em que agora o Presidente da Câmara de Lisboa já vem reconhecer a relevância dos brasões, colocando, existindo até na Praça do Império já uma placa descritiva explicando a sua história, explicando os 30 brasões que lá existem referentes aos distritos de Portugal e às antigas províncias ultramarinas, para além do brasão da Ordem de Avis e da Ordem de Cristo, que foram essenciais na construção de Portugal enquanto nação e enquanto país. Como referi no início, esta obsessão de uma certa esquerda portuguesa em apagar a história do nosso passado e reescrevê-la, fazendo dos descobrimentos um ato atroz e mundialmente condenável, porque utilizou a escravatura nesse mercado, é preciso ter presente que todas as nações com províncias ultramarinas, à época, como eu já disse, o faziam, e que note-se que a maior parte das receitas até desse mercado escravo nem sequer ficavam em Portugal, iam direitinho para os países desenvolvidos da Europa, aquilo que nós consideramos os países desenvolvidos da Europa, como a Holanda, a Bélgica, iam para os bancos desses países, pouco ficava em Portugal. Depois é preciso ter presente que Portugal já não tem possessões ultramarinas, já não tem nenhuma dessas províncias, mesmo aquelas que lhe foram dadas e que poderiam continuar a ser suas de direito próprio, indiscutivelmente, como Macau, porque foram-nos ofertadas pelo governo chinês, ao passo que muitos destes países defensores das liberdades e que dizendo que são contra estes colonialismos, digamos assim, são eles, têm eles em sua posse províncias ultramarinas, como o caso do Reino Unido, como o caso da França, como o caso da Holanda, entre outros. Por isso, aqueles que muitas vezes apregoam a moral dentro da sua casa não a praticam. O que está de facto em causa é a vontade de uns quantos iluminados do Partido Socialista e de uma certa esquerda em tornar-nos um povo sem memória, com vergonha do seu passado, com vergonha da sua glória passada, que é única na história do planeta Terra, pelo menos que se saiba, porque se nos questionarmos quantos países com a nossa dimensão desenvolveram uma empresa da dimensão global como a nossa, quantos países como nós, pobres e pequenos, lideraram o mundo na navegação, nas ciências, no comércio. Quantos países foram no seu passado assim grandes, audazes, é certo, maiores do que alguma vez outros julgaram que nós pudéssemos ser, pois éramos um país que planeava, que pensava o caminho a seguir e que tinha a audácia de enfrentar o desconhecido, porque tinham líderes fortes e esclarecidos, tinham uma ideia de país e de futuro muito concreta, que sabiam para onde é que iam
e que esse caminho que traçavam-no para além da sua existência enquanto seres humanos. É preciso perceber que os descobrimentos portugueses começaram a ser pensados muito antes do nascimento do infante Dom Henrique e continuaram para além disso. Em lugar do que hoje temos líderes pequenos, acabrunhados, cegos de visão, que pensam em função dos ciclos eleitorais, não conseguem pensar mais do que de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, e que por isso, ao pé destes gigantes, não passam de anões, e por isso não conseguirão apagar a história de Portugal. Entretanto, depois surgiu mais um deputado socialista com uma ideia completamente estapafúrdia, diria, que seria destruir o padrão dos descobrimentos. A mim, às vezes, faz-me pensar o que é que se passa na cabeça destas pessoas, o que é que lhes estará a toldar o pensamento. Ao que parece, este deputado Ascenso Simões, do Partido Socialista, cujo vencimento nós pagamos dos nossos impostos, em lugar de ter tido uma ideia construtiva para o país, fala em destruir o padrão dos descobrimentos, por ser uma obra do tempo de Salazar, glorificar os descobrimentos e a nossa história passada. A mim faltam palavras para apelidar a ideia peregrina deste senhor deputado, com todo o respeito, porque... Disse ele que era um monumento do regime ditatorial e que não se pode esquecer o passado. Se calhar quem está a esquecer o passado é mesmo ele e não nós. Exatamente, senão daqui a pouco o que é que vai acontecer? Nós começamos com o padrão dos descobrimentos, depois a Praça do Império, depois a Ponte 25 de Abril, porque já foi Ponte Salazar, a Ponte Vasco da Gama, a Ponte Marechal Carmona, o Hospital de Santa Maria, o Hospital de São João, a Cidade Começamos a eliminar a Universitária, a nossa Biblioteca história. Nacional, o Estádio Nacional, o Cristo Rei, o INE, o Palácio de São Bento, onde é a Assembleia da República, o conjunto de escolas primárias que foram construídas na época por todo o país, com traço arquitetónico de Raulino e Ventura Terra, ou seja, seria um verdadeiro terremoto. Seria eliminar a nossa história, doutor. Exatamente, seria um apagamento da nossa história, iríamos demolir já agora também os Jerónimos, o Convento de Mafra, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro da Alcobaça, a Torre dos Clérigos, os Palácios de Sintra, o Convento de Tomar, a Casa de Mateus, todos os castelos e palácios nacionais, para que este senhor ficasse satisfeito e ele pudesse então ter a sua própria visão da história e o país como ele quer. A partir daí, o Sr. Deputado Ascenso Simões e a sua clique anti-história de Portugal poderão então colocar em todos esses lugares, porque não, em vez de termos os nossos monumentos nacionais, que todos nós prezamos e amamos como parte integrante da nossa história comum, porque não mandarmos fazer por subscrição nacional e encomendar estátuas de prata do senhor deputado para colocar no sítio de cada monumento desses, para que todos saibamos quem realmente tem importância na história de Portugal. E assim todo o país iria conhecer este senhor que libertou o país desta história terrível que nós tivemos, inventando-se então uma história nova, porque na cabeça destes senhores cada português é um esclavagista, um torturador, um comerciante sem escrúpulos e tudo mais. São estes senhores que falam em nome da sua verdade histórica, que geram desenraizamento e falta de identificação dos portugueses com a sua própria história, que estão a querer hipotecar o futuro do país. É preciso não esquecer que foram estes monumentos históricos, esses símbolos do Estado Novo e de antes do Estado Novo, que encheram os bolsos de Portugal, ou que enchem os bolsos de Portugal há décadas, mas em particularmente nos últimos anos, antes da pandemia, que tivemos um boom turístico. Os turistas vêm a Portugal, não vêm para ver o mesmo que têm na terra deles. Vêm a Portugal porque encontram cá algo diferente, porque encontram monumentos diferentes,
porque encontram uma paisagem diferente, porque encontram uma história rica de quase 900 anos. Somos o país com as fronteiras estáveis há mais tempo na Europa e um dos com as fronteiras estáveis há mais tempo no mundo. Vem à procura dessa história dos navegadores, dessa história inspiradora e de conhecer os monumentos que estão ligados a essa história, seja aos descobrimentos, seja, por exemplo, à Ordem de Cristo e à Ordem que lhe antecedeu, a Ordem dos Templários, que esteve tão ligada também aos descobrimentos e que tanta riqueza trouxe para Portugal. Estes senhores deviam era pensar que cada um destes monumentos, cada uma destas rotas do Românico, rotas dos castelos, conventos e mosteiros, cada um destes vestígios históricos que nos diferencia dos outros povos, sendo devidamente enquadrado, e era aí que eles deviam investir dinheiro, pode gerar rendimentos similares a uma média empresa, podem gerar emprego de qualidade. Alguém um dia disse que cada mosteiro português é uma auto-Europa se for bem explorado. E se calhar é. Nós hoje vemos aquilo que eram palácios em ruínas e que hoje são as pousadas de Portugal, e é inegável percebermos que aquilo que estava em ruínas tornou-se numa fonte de rendimento, de geração de emprego, de fixação de população e de ser um dos grandes cartões de visita também do país, dentro de portas e fora de portas. Assim, haja vontade política e realmente pessoas com outra visão do mundo que seja capaz de valorizar o nosso passado, realmente poderemos ter um país diferente, um país com mais futuro e com mais vontade de viver esse futuro, porque foi isso que os descobrimentos deram ao povo naquela época, foi um caminho para onde seguir. E é isso que nós hoje nos falta a todos nós. Ninguém sabe para onde vai Portugal. Não existe um rumo definido, porque as coisas são definidas há 4 anos ou há 5 anos e não há um rumo de longo prazo. E sem existir um rumo de longo prazo, como fazem outros países, nunca poderemos ser o país que queremos ser. Passando então às sugestões que hoje trago. O que é que nos traz hoje, doutor? 2 livros? É assim? Trago 2 para quebrar um pouco este ambiente mais sarcástico e mais crítico, digamos assim. Trago a Poesia em Viagem de Blaise Cendrars e o Noturno Chileno de Roberto Bolaño. Blaise Cendrars nasceu em 1887 na Suíça com outro nome. Blaise Cendrars é o seu pseudónimo. Seu nome verdadeiro é Frédéric Louis Sauzet. Filho de um homem de negócios, cresceu em diversos países, desde o Egito, a Itália, a Inglaterra. Também rumou a Moscou, onde trabalhou como correspondente de um banco. Foi um aventureiro, apaixonou-se por inúmeras mulheres ao longo da vida e vem a casar com uma polaca, a Fela, com quem casou em 1914 e continuou a viajar por Paris, por Nova Iorque, por São Petersburgo, e é apenas por essas alturas do seu casamento que Blaise Cendrars começou a escrever depois de ter devorado imensos livros, chegando a ser preso por ter roubado numa livraria em Paris um livro da Apollinaire. Pouco depois perde a mão direita e começa a escrever com a esquerda, tal era a vontade de escrever. E isto também tem que ver com a tal vontade de querermos fazer coisas e não nos deixarmos acabrunhar perante as adversidades. E Blaise Cendrars fez isso por ter perdido uma mão, não era por isso que ele ia deixar de escrever, aprendeu a escrever com a mão esquerda e continuou a escrever com a mão esquerda. Mais tarde perdeu um braço, mas continuou a escrever. Foi viver para a casa de família, com a sua família,
e voltou a casar mais tarde com uma outra senhora, Raymond, em 1944. Existe uma obra sua num marco da cultura portuguesa, que foi a obra Portugal Futurista, de 1917, com um poema inédito de Bovet Sandra, intitulado Tour. Teve vários filhos, continuou sempre a viajar e a trabalhar por diversos países da Europa, África, Ásia, Américas. Note-se já sem um braço, com todas as dificuldades que tinha em termos de saúde. Viajou também por Portugal, esteve em Portugal, viajou muito pelo Brasil, teve uma vida difícil, se assim quisermos, perdeu 2 dos seus 3 filhos, a doença de que padecia ia tomando conta de si ao ponto de o deixar praticamente paralisado, mas até lá continuou sempre a escrever, tendo morrido em 1961. Consta que a sua última palavra no leito de morte foi construir, ou seja, continuava com esse desejo de construir essa força que tantas vezes falta em quem a devia ter. Esta obra é o espelho deste homem sempre em trânsito, deste homem apaixonado e atormentado num constante sofrimento causado por esta doença que o consome, mas que o transformou num dos grandes tradutores do sofrimento humano, sem que nunca a sua vontade de conhecer, escrever e viajar se desvanecessem. É um homem sempre em construção e em constante evolução. Um livro imperdível para aqueles que são apaixonados pela vida e que amam a vida. Depois do Noturno Chileno, do Roberto Bolanho. Roberto Bolanho nasceu em 1953, mais tarde, em Santiago do Chile, mudando-se para a cidade do México com apenas 15 anos. Tal como Bovet Sandra foi um leitor ávido e ainda durante a sua adolescência, com um grupo de amigos e artistas, funda um grupo cultural intitulado, um movimento cultural intitulado de Infrarrealismo, um movimento punk surrealista. Tal como Blaise Sandra, ele foi um viajante do mundo, tendo terminado os seus dias na Costa Brava, em Espanha, aqui bem perto, com a sua mulher e filhos, dedicando os seus últimos 10 anos de vida à escrita. E é nessa década que escreveu febrilmente inúmeras obras e que fez dele o mais importante escritor latino-americano da sua geração. Venceu imensos prémios literários, desde o Rómulo Gallegos, ao Heraldo, ao National Book Critics Circle Award, ou da Fundação Lara, ou da cidade de Barcelona, entre outros. Este é um livro perturbador que nos faz questionar os limites do ser humano e a diversidade e profundidade da realidade de um modo quase assustador. Disse sobre este livro a escritora e pensadora Susan Sontag que este livro é uma maravilhosa torrente de emoções, uma meditação histórica brilhante, uma fantasia que nos cativa. Noturno Chileno é um desses raros e autênticos prodígios, um romance contemporâneo destinado a ocupar para sempre um lugar na literatura universal. E assim, com estes 2 viajantes e devoradores de livros, como são normalmente os bons escritores, deixo estas 2 sugestões ao auditório do Novo Canal para que o confinamento seja mais enriquecedor. Muito obrigada, doutor. Agradecer-lhe por mais um programa e agradecer-lhe também pelo sentido de humor com o qual aborda estes temas tão importantes e que eu particularmente adoro. Portanto, muito obrigada, doutor Rui, e desejo-lhe uma ótima semana. Ora, essa é sempre um gosto. Muito obrigada. Quanto a si que está desse lado, já sabe, pode ver e rever em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Desejo-lhe agora uma boa noite e uma excelente semana.
Novam Canal. Sempre novam, sempre seu.